Amém. Queridos irmãos, depois de conversar com as crianças, aí vocês já conhecem bem a história, né? Jesus disse: a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Onde nós andamos, onde a gente anda, tem pessoas reclamando que não tem gente para trabalhar. Já perceberam isso? Como falta gente para trabalhar nas lavouras, nas empresas, nas construções, também na igreja. Falta gente. E aí Jesus diz: a seara, a colheita é grande e os trabalhadores são poucos. Mas não é para ficar apenas reclamando: tem poucos trabalhadores. É para pedir para o Senhor da seara para que mande mais trabalhadores. Só que Jesus diz isso, que a seara é grande, a colheita é grande, em que momento? Quando Jesus enxerga ovelhas sem pastor. Ovelhas que estavam perdidas, ovelhas que estavam famintas, que estavam cansadas. Assim diz o Evangelho de Mateus. Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Jesus vê ovelhas sem pastor e tem compaixão delas. E você sabe que quando Jesus tem compaixão, Jesus não fica de braços cruzados. Que pena, que dó. Não, Jesus faz alguma coisa. Jesus vai ser o pastor daquelas ovelhas. E o trabalho é grande, porque são muitas ovelhas. Por isso peçam ao Senhor que mande mais trabalhadores. Pois bem, tantos anos se passaram, o mundo não é tão diferente assim como a gente pensa às vezes. O mundo muda, nem tanto assim. O tempo passou, os anos passaram, e ainda existem muitas mesmo pessoas desorientadas. Existem muitas ovelhas famintas, pessoas perdidas. E se você não enxerga elas, é só abrir os olhos, abrir a janela, que você vai ver gente perdida. Gente que está carece de um ensino correto, um ensino verdadeiro na sua vida, porque elas não têm um pastor para ensinar. Pessoas que estão cansadas. Também tem pessoas desesperadas, especialmente quando vem a morte. Por que elas ficam desesperadas quando vem a morte? Porque não conheceram a vida e estão desesperadas. Pessoas entregues aos vícios. Não importa o vício. Por que a pessoa está perdida no vício? Porque ninguém lhe ensinou o caminho que é Jesus. E aí, se você perguntar para essas pessoas: escuta, mas quem é o seu pastor? Ela, quem sabe, até vai dizer: meu pastor é fulano de tal, é ciclano. E às vezes é um mau pastor. É um pastor que não traz perdão, não traz descanso para a sua ovelha. No domingo passado não tivemos culto, mas Mateus, eu falei para as crianças, Mateus foi chamado, ele tinha uma má fama de ladrão, uma fama de alguém que rouba por meio dos impostos. E aí Jesus vai jantar na casa dele e eles acusam: o mestre de vocês come com pecadores. Aí Jesus diz: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Aquela multidão que Jesus viu tinha pastor, mas eram falsos pastores, péssimos pastores. E como que Jesus vai ser o pastor dessa gente? Aí Jesus faz 3 coisas, como nós vimos com as crianças. O primeiro é ensinar. Jesus ensinava nas sinagogas. O trabalho do pastor Jesus é ensinar. E o ensino é muito importante em nossa vida. As pessoas iam para as sinagogas em busca de ensino. E Jesus estava lá, ensinando. E como o ensino é tão importante em nossa vida,
Pense, olhe para a sua vida, olhe como está o ensino que você recebe. Olhe para você um pouco. E você sabe que quando a gente olha para nós mesmos, a coisa fica feia. A primeira pergunta que eu faço é se nós estamos dando o devido valor para o ensino de Jesus em nossa vida. Os estudos bíblicos, por exemplo, leitura da Bíblia. Estou participando do estudo bíblico? Estou lendo a Bíblia? Estou buscando o ensino de Jesus? Essa pergunta é difícil. Ou tudo é mais importante? Se der tempo, se eu não estiver cansado, se eu não estiver doente, aí sim, aí eu vou. Senão eu vou ver. Se sobrar tempo, aí eu vou na igreja. Aí nós estamos ficando uma ovelha cansada, sem o ensino. O ensino é tão importante, o ensino da doutrina é tão importante na nossa vida, queridos irmãos, que quando vê alguém, olha para a sua vida, não, mas eu tenho boa saúde, eu tenho uma boa família, eu tenho casa, eu tenho dinheiro, eu tenho trabalho, e falta o principal talvez, que é o ensino. É a mesma coisa de pegar uma criança e vou fazer um exame de uma criança, né? Como é que se chama? O hemograma. Aí eu faço o exame da criança, a criança está tudo perfeito, tudo em dia, mas eu não ensinei ela que a rua é perigosa, que alguém pode atropelar ela. Eu não ensinei que o fogo é perigoso. Eu não ensinei para ela que cair num poço, quem não sabe nadar, pode se afogar. Eu não ensinei isso para ela. Então a criança está em dia, vitaminas em dia, está tudo em dia, perfeitinha a criança. E quando vê, a criança se machuca ou morre, porque lhe faltou o ensino correto. Então vejam a importância do ensino, o ensino da doutrina de Cristo. Jesus pregava o evangelho do reino. O trabalho do pastor é pregar. E a pregação, queridos irmãos, não é uma aula e não é uma palestra. A pregação, ela é um evento. A pregação é entregar alguma coisa, é proclamar. Quando a gente fala em pregação, a gente pensa em martelo e prego, né? Mas não é tanto isso. A pregação da palavra é alguém vai se levantar e vai entregar alguma coisa que traz benefício para quem está ouvindo. E aí Jesus diz, a fé vem pelo ouvir. E Jesus pregava boa notícia, boa nova do reino dos céus. E essa boa notícia era arrependimento e perdão de pecados. Era isso que Jesus fazia, ele pregava. E a terceira função de Jesus, do ministério dele, quando ele queria e é o pastor das ovelhas, Jesus fazia isto curando todo tipo de doenças e enfermidades. Uma marca de Jesus era curar pessoas, realizar milagres. Ele faz isso por causa da sua compaixão que ele tem pelas ovelhas. As ovelhas, elas ouviam muito de seus maus pastores. Uma doença é um castigo. Os amigos de Jó pensam assim. Eles vão lá consolar Jó, que perdeu a sua família, perdeu sua saúde, perdeu seu dinheiro. Os amigos vão lá e daqui a pouco eles começam. Jó, eu acho que você aprontou. Você deve ter feito alguma coisa para Deus tirar tudo. E aí o Jó fica assim, mas eu não sei. É uma angústia. Os discípulos também pensam assim, quando eles enxergam aquele cego: Senhor, quem pecou para ele nascer cego? Ou seja, de onde vêm essas falas? De onde vêm essas perguntas? É porque maus pastores ensinavam que toda doença é uma consequência de um pecado. Então essas ovelhas, elas estão doentes. E quando elas estão doentes fisicamente, elas pensam que não são amadas por Deus. Não são amadas. Então quando Jesus cura uma pessoa, Jesus está dizendo: você está perdoada. Você é amada por Deus. E esse era o sinal do reino. No reino dos céus, é um reino de curas, de libertação. E então Jesus manda os discípulos fazerem isso também. Curar pessoas, ressuscitar pessoas. E sempre é bom lembrar que Jesus não curou todas as pessoas.
Tem até aquele episódio daquele paralítico num poço, o poço de Jacó. Lá tinha muita gente doente. Jesus vai lá, é como se fosse Jesus entrar no hospital cheio de gente. Jesus vai lá e cura uma pessoa só e vai embora. Isso é interessante. Jesus não cura todas as pessoas. Isso não quer dizer que Ele não ama as que ficarem doentes. Jesus cura e age quando Ele quer. Assim Ele fez. Assim Ele faz. Portanto, este é o trabalho do pastor Jesus: pregar, ensinar e curar. E há uma multidão de ovelhas. Por isso Jesus olha: a seara é grande, a colheita é grande. E assim como o café, a gente tem que colher, se não colher, perde a colheita. A colheita é grande e os trabalhadores são poucos. Peçam ao Senhor da seara para que mande mais trabalhadores. E aí Jesus faz isso também. Ele age. Ele peçam ao Senhor. Ele tem 12 apenas. 12 é pouco até. E ele envia os 12 discípulos para ensinar, para pregar e para curar. 12 homens. Só que Jesus manda eles, por enquanto, buscar as ovelhas perdidas de Israel. Não é para ir no mundo inteiro ainda. É só no final de Mateus que Jesus diz: vão a todos os povos, todas as nações, façam discípulos, batizem. É para ir primeiro procurar as ovelhas perdidas de Israel. E eles vão, de 2 em 2. E Jesus diz para eles, dá umas instruções: vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. Ou seja, os discípulos vão trabalhar, vão pregar, vão curar, e não é para cobrar. Eles ganharam de graça, deem de graça. O discípulo ele não deve, o pastor não deve cobrar por uma visita, por uma pregação, até mesmo. Jesus ainda diz: não levem ouro, nem prata, nem sandálias. Ou seja, não é para levar nada, porque o trabalhador é digno do seu alimento. E isso passou tantos anos e também não mudou. Olha que interessante. Pastores não recebem salários. É verdade isso. Pastores não recebem salários. O pastor ele recebe, eu recebo uma subsistência, ou seja, algo para viver das suas ovelhas. Porque Jesus diz, de alguma forma, está dizendo isso: não levem ouro nem prata, não levem nada. As ovelhas lá que vão receber vocês vão sustentar vocês. Vocês vão comer o que eles têm. Vocês vão se alimentar daquilo que eles têm. Sempre foi assim. As ovelhas sempre sustentam o seu pastor, porque as ovelhas elas percebem: o pastor trabalha, o pastor gasta a sua vida pelas suas ovelhas, dedica o seu tempo às ovelhas, e ele é digno de receber o alimento. Quando existem ovelhas que querem pastor, mas não querem sustentar o pastor, mais cedo ou mais tarde elas vão ficar sem pastor. Aliás, ontem eu dei uma palestra e eu lembrei disso agora. Lutero, quando morreu, estava longe de casa. Estava longe da sua casa. Só que eu nunca pesquisei o que ele estava fazendo. Falei disso ontem. Lutero estava doente e saiu de casa para ir visitar 2 irmãos que estavam brigando por causa de herança. E nessa viagem ele morre. Já estava bastante doente. Ou seja, nós temos um pastor, temos uma pessoa gastando o seu tempo, entregando a sua vida, entregando o seu trabalho, o seu ser para o trabalho da igreja. Depois aqueles homens se mataram e a herança não valia nada. Pois bem, é assim que é. Quando existem ovelhas, como eu disse, que não querem sustentar o pastor, vão ficar sem o pastor certamente. Jesus também continua seu ensino.
E em qualquer cidade ou aldeia que vocês entrarem, perguntem quem nelas é digno e fiquem ali até saírem daquele lugar. Quem quer receber o Evangelho? Mas se uma casa abrir a sua porta, é para os discípulos entrarem de dois em dois e ficarem ali. Eu sempre gostei muito desse ensino de Jesus, tão simples. Fiquem ali. Fiquem ali. Ou seja, tem algo para construir ali naquele lugar, naquela casa, naquela vila. Tem algo para ser construído. Jesus não diz assim: falem de mim lá, se eles aceitarem, partam, vão para outra casa, outra cidade. Não. Fiquem ali. Fiquem ali. É isso que Jesus diz aos discípulos. Jesus também continua: tem as casas que não vão abrir as portas. Se alguém não quiser recebê-los, nem ouvir a palavra de vocês ao saírem daquela casa ou daquela cidade, sacudam o pó dos pés. Em verdade lhes digo que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Aí nós podemos agora pensar assim: Jesus, para que tanto rigor? É que Jesus diz assim: aqueles que recebem vocês, recebem a mim. Quem não recebe o mensageiro de Jesus, está rejeitando a Jesus. E o trabalho desses mensageiros é levar a misericórdia, a compaixão de Jesus. Então, rejeitar aqueles que foram enviados por Cristo é rejeitar amor, perdão e salvação. E receber os discípulos é receber o próprio Jesus. O próprio pastor Jesus, que vem para ensinar, para pregar, para curar. Curar o nosso pecado também. Se você sair daqui e alguém perguntar assim: lá na igreja luterana tem curas? Pode falar que sim. Tem muitas curas. E do que você foi curado? Do pecado? Do meu pecado me leva à morte. Porque lá na igreja eu recebi Santa Ceia, eu recebi o batismo, eu recebi o perdão dado pelo próprio Deus. Eu fui curado. E eu estou bem. Eu estou com Jesus. E esse trabalho Jesus continua fazendo. Esse ministério. Esse trabalho de enviar discípulos. Jesus continua buscando as ovelhas perdidas e aflitas. Jesus continua olhando para as ovelhas sem pastor e pensa: eu vou ser o pastor delas. Eu vou trabalhar. E o trabalho de Jesus nunca termina. Levar a misericórdia dele. Ele faz isso por meio de vocês também. Por meio das crianças que foram convocadas. E aí, como diz um belo hino do Inário: Senhor da ceifa, atende a nossa petição. E nosso zelo acende na santa pregação. Os campos já branquejam, os campos estão brancos, de ceifeiros a chamar. Os campos estão chamando ceifeiros, pessoas para colher. Assim que os frutos sejam colhidos sem cessar. Este é o trabalho de Jesus. Esse trabalho chegou até você. Perdão, vida e salvação. Amém. Amém.